Sila Malafaia, José Wellington, Bispo Samuel Ferreira, grande líder do Brasil, tá todo mundo errado. Na visão dele, ele é o sabichão. Tá todo mundo errado aqui, ele tá certo. Mais secretas agora, né? Tem que ser isso. Vai falar de Bíblia. Você tá certo, irmão. Você tá certo. Vou falar bem a verdade, vai melhorar até os nossos cultos, porque as pessoas estão perdendo tempo gravando em vez de adorar a Deus. Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Que demais! O Miguel Oliveira, o vulgo Pastor Mirim, foi refutado ao vivo e o pau quebrou. A verdade é essa. Vamos ver a situação lá do como ele e o James aqui se trataram, tá? E vamos ver como esse picaretinha se sai, como é prensado na parede, tá? Isso tudo aqui só no Marley Machado Oficial. Mas logo depois, gente, não esqueça de deixar aquele like, comenta esse vídeo aqui que é muito importante e se inscreva no canal. Me tira uma dúvida. Agora eu fiquei com uma dúvida bem crucial. A profecia é pra quem? Pra igreja, não é? Pro corpo de Cristo. A igreja é com membro do corpo, né? Não é isso? Então não deveria ser de portas fechadas o culto e parar de filmar o culto? Pra dar ibope? Porque quem tá fora da igreja não precisa ver isso. Se é pro corpo, pra edificar o corpo, tem que ficar no corpo. Essa parada de ficar gravando, querendo ibope, não tá colando. Se é pro corpo, tem que edificar o corpo. Quem tá fora do corpo não tá edificando nada. José Wellington, tá trazendo palhaçada. Nosso presente aí da Belém. Quem não entende. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, tira as câmeras da igreja do Ministério de Belém. Bispo Samuel Ferreira, tira as câmeras da Assembleia de Deus no Ministério Madureira da Debrais, porque o nosso irmão Jaibes de Curitiba tá pedindo pra James. Tá pedindo pra tirar, tá bom? Por mim eu tiraria. Eu não posso chegar a me afrontar todos esse povo. Mas se esse povo tiver consciência do que é Deus e o Espírito Santo, essa palhaçada de câmera vai acabar e vai voltar nos seus cultos ser original. Porque quando tava de porta fechada, sem câmera, sem ninguém gravando, muitos movimentos de Deus acontecia lá dentro. Quem queria ver, chegava pra dentro, passava a gente por fora e entrava pra dentro. E não tinha essa zombaria. Eu já vi muita gente ser preso por causa de câmera de segurança. Eu já vi muita gente ser curada pela internet. E muita gente não pode ir pro culto por outros motivos. Então quando um culto é transmitido pelo YouTube, não é por causa de ibope. É porque tem alguém na rede social que precisa, assim, o quê? Ser alcançado. Então derruba esse podcast aqui, ó. Então pode ser podcast, faz seminário na igreja. O culto até aceito. O que é que tem a ver? A pessoa ser presa por câmera, tá? A pessoa... Eu concordo numa situação seguinte, gente. Venha comigo aqui. Eu concordo comigo o seguinte, tá? Tem gente que por mobilidade não pode ir no culto da igreja. É muito mais fácil abrir o celular aqui e ver o culto. Isso é... Mas tem coisas do culto que, cara, virou palhaçada. A pessoa lá revirando, rodando no culto. Isso é palhaçada, gente. Isso não devia mostrar. Isso deixa totalmente descredibilizado o pessoal do... quem vê de fora, quem vê isso na internet, esses cortes. Então isso não devia mostrar. É isso que ele quer falar. Agora, não, tira esse podcast. Porra, é um podcast de entrevista, não é culto. Faz seminário na igreja, mas por que pegar a hora da revelação, do momento da revelação? Ó, é isso que ele tá falando. Pô, então transmite o culto inteiro, não a parte, por favor. Então, mas o irmão não sabe. Mas o irmão não sabe aqui, ó. Eu vou ter que mostrar porque... Então você acha que o Ibope, de uma certa forma, as filmagens está atrapalhando com... Lógico, varão. Lógico. Então, eu tava falando com a minha amiga hoje. Tava eu, ela, a católica, e uma bandista com todo o respeito, que a gente respeita todas as religiões. E a gente chegou num contexto que ela pegou e também falou. Lá na Umbanda tá gravando coisa que não é pra gravar. Na Católica tá gravando coisa que não é pra gravar. E no Evangelho também tá fazendo a mesma coisa. Isso é no YouTube? É no YouTube? Esse aqui é o que eu falo, The King The Power. Ó, 1h22 de palavra, de revelação e por aí vai. Cortaram o The King The Power. Aí eu te pergunto, se não tivesse gravado, não tinha The King The Power. Então, irmão, você faz o seguinte. O The King The Power, pastorzinho picareta aí, vou botar agora pra você ver aqui. Ele copiou de outro pastor e falou na cara do... Vou botar aqui pra você ver, tá? E deixa no comentário o que você acha. Deixa eu prevoar. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pensar. Of the king, the power, the man, the best, or the king, the fairy, the mine. Alguém disse, eu não vou dar mais falar of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy. Fire, kiss my... A América tá na minha mão e eu abro a fronteira a hora que eu quero. Derruba esse podcast, quebra aquela cama e faz um seminário sem filmagem, tá bom? Não, mas aqui não tem problema, não dá pra quebrar, não dá pra cortar, porque aqui não é culto. É uma entrevista, é totalmente diferente. Quebra ele no meio e tá cada vez mais puto. Podcast dizendo que era um momento de adoração, de louvor. Era um momento de conhecimento da palavra. E você falou, esse é o momento, no início do podcast, você falou momento de adoração. Então a adoração, o seu momento de adoração, não, acho que você tá com Deus resposta. Eu acho que você tá não está sendo exposta, porque quando eu adoro pra mim. Pode filmar, não, pode... Você adora pra você? Não, eu tô adorando. Falou isso, eu posso adorar aqui, mas eu não preciso filmar, não preciso me expor. Eu posso estar aqui na minha mente, ó Deus. Tá? Porque se eu fazer algum movimento, ou fazer alguma coisa estranha, vai soar estranho pra quem tá lá fora, tá fora do corpo. Então, você tá entendendo o que eu tô falando? Se a igreja primitiva na época tivesse tecnologia, não ia filmar os cultos. Não é tecnologia, eu não tô falando contra a tecnologia. A tecnologia, ela pode entrar.
Tá entendendo? Ela pode entrar. Microfone novo, microfone sem fio, essas coisas. Não, em tecnologia, falando especificamente das câmeras, eu acho que não deveria entrar. Na minha visão, privaria mais o culto do nosso culto. Se a igreja primitiva fosse hoje, com a tecnologia que nós temos de câmeras e mídia, você acha que não usaria? Vamos pensar. Se Jesus, em seus dias lá pregando, se tivesse a possibilidade de usar câmeras, filmagem, transmitir nas redes sociais, você acha que ele não usaria? Não sei. Que aí eu não posso entrar na mente de Jesus. Então eu não pergunto que o irmão não sabe, né? Vamos fazer pergunta. Eu não posso entrar na mente de Jesus. Então, porque pensa comigo. Tem religiões... A pergunta que fica, como o evangelho do reino será pregado se existem países que a pregação do evangelho só está entrando... Missionário, a pregação do evangelho só está entrando através das redes sociais. Missionário, nós estamos aqui por causa de missionários que morreram por causa de nós. Foi por causa de cano. Porra, isso é verdade. Se hoje o evangelho, toda religião é propagada por mundo, carro de missionários. Porque os padres vieram para cá na época do descobrimento do Brasil para tentar converter os índios a ser cristãos. É essa que é a situação. Então missionários estão viajando pelo mundo fazendo isso. Mas a internet ajuda, mas essas palhaçadas aí de a pessoa tá naquela situação lá que eu acho que é muito íntima para a pessoa botar pro mundo todo ver, eu acho que é palhaçada. Seu bichão mesmo, hein? Então você acha que isso está atrapalhando o... Não, ele tá certo, tá todo mundo errado. Muito. O Zé Hélio tá errado, o Bispo Mel Mas assim, eu vou falar pra ti assim, de verdade, olha, nós tivemos uma pandemia recentemente. Eu tive em Portugal ano passado, retrasado, né, filha? Quando o picareta não tem argumento e começa a falar desse jeito, debochando do cara. Portugal, e foi bem na época de Leões. Pô, e todo mundo sabe que eu amo os Leões paixão. A única forma que como eu tava fora do país, a única forma de eu poder assistir as mensagens foi de forma televisiva. E eu fui edificado. Tudo bem que teve culto que era 2 da manhã, eu tava assistindo lá, eu fui edificado. Por televisão, por vídeo. Então, só que assim, na minha opinião, o mal não é o vídeo ser transmitido. É as pessoas tendenciosas, tendenciosas, pegam vídeos, que nem tu falou. Quanto tempo de mensagem tem aquela tudo The King Power? 1h22. Você pregou, Deus te usou, revelou, teve um momento com Deus, daí pegou aquela parte do King, que era uma, como você falou, era uma língua tua com Deus, né, tua edificação, fizeram aquele corte e lançaram na internet isso aí. É que as pessoas não estão entendendo. Porra, língua de cu é rola, rapaz. Ele tá botando um bocado de palavra aleatória e pronto. É esse que é a verdade. Tá, eu botei um vídeo agora pra você ver aí que ele pegou, decorou de outro pastor e falou mesmas palavras. Mano, as pessoas não estão entendendo, na verdade. The King, Of the King, The Power, On the Best, não é línguas estranhas. Mas ele falou agora que é a língua estranha, ele fala assim, eu falo pra mim mesmo, que é dele com Deus. Mas ele acabou de falar isso. Ele falou o mistério depois, mas isso aqui é um idioma, gente. Não, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não, Quem que é? Não, deixa eu fazer uma pergunta. Quem que é esse The King, The Power? E a irmã que falou lá, aquele palavra no cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês? Porque tá mais evidência do que a irmã. Simples assim. Em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morreu o assunto. Faz pergunta desse, faz pergunta de Bíblia. Não, mas... Acabou. É negócio de The King, The Power. Irmão, mas é o que tá em evidência. Se eu quiser falar Mohammed, se eu quiser falar árabe, se eu quiser falar francês, se eu quiser falar... Se eu quiser falar Messi, se eu quiser falar Marra. E o que que fere eu sair da igreja por causa disso, irmão? Tu não pode falar isso. Por quê? As pessoas não vão entender. Na época que do catolicismo era, a igreja botava, a igreja católica, era tudo em latim. E as pessoas, legal. Mas não é desse jeito. Tu não fala árabe, tu não fala francês, tu não fala porra nenhuma. Tu fala um bocado de besteira pra enganar otário. Essa que é a situação. É que o povo a mesma idiotice da pergunta do Of the King depois é a mesma idiotice da sua pergunta. Tira as câmeras da igreja, irmão. Não é não. Não vem no mesmo nível, não. É a mesma idiotice, irmão. Quanta gente não foi curada... Todo cara que ele é confrontado, de estar sem saída, ele começa a gritar e começa a impor e não deixa o cara falar. Pode prestar atenção. Pelo câncer. Quantas pessoas foi curada pela AIDS pela televisão? Jesus não vai usar a TV. Quantas pessoas? Se Jesus quiser usar uma mula, irmão. Jesus usou uma mula como meio de comunicação. Quantas pessoas foram curadas por tal, isso, aquilo, outro. Me fala uma. Uma pessoa mostrando o laudo médico, tudo que foi curado câncer, isso, me fala isso. Como tu botou, eu rasgo o câncer, eu curo, eu filtro teu sangue, isso, aquela situação aí. Nenhuma, rapaz. Tu não mostra uma, tu fala um monte de asneira e pronto. Você entende o que eu tô falando? Jesus pode usar a TV, pode usar o meio de comunicação, pode usar... Quantas pessoas sentem o Espírito Santo de Deus dentro da casa através do hino dos louvores? Que é por aqui, irmão, ó. É por aqui. Na TV, a cura acontece do mesmo jeito. Acontece até os dias de hoje. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente e do futuro. Se tirasse, muita coisa ia acontecer. Aonde que a internet tem poder de barrar o mover do Espírito Santo de Deus, Fábio? Vamos lá comigo. Um exemplo. Nós sabemos que tem religiões que não entram câmera de jeito maneiro. Eles parou com a religião deles? Maneiro não, maneira. Maneiro não, maneira. Corrige. Parou de crescer? Eu não vou perder meu foco. Isso aqui pode tirar meu foco, mas não vou tirar meu foco. Você já perdeu seu foco há muito tempo, irmão. Um exemplo. A maçonaria tá crescendo demais. Nunca parou de crescer. Maçonaria não é religião. Como é que você...
Que seja. Pra ele é uma organização. É uma organização que tá bombando. Secreta ainda, tá? Secreta. Você quer dar tá crescendo? Você quer usar a maçonaria como exemplo? Não, mas Você quer comparar a maçonaria com a igreja? Não, tá crescendo. Não, aí tá fraco. Não. Um exemplo. Mas nunca se viu falar um nome tão grande de maçonaria. Eu de colocar esse podcast aqui no meu canal. Não se arrependa não, porque isso é pra confrontar e pra gente aprender. Mas confrontar o quê? A maçonaria, a organização... Tira a câmera da igreja. Entenda. Vocês já estão misturando uma coisa pra fugir do foco. Eu dei o exemplo das câmeras. Eu tô falando de câmera. Mas você quer comparar a organização secreta? Eu tô falando de câmera. Igreja, lá não tem câmera. E o que eu tô falando? Lá está crescendo. É isso que eu tô falando. Você sabe, eu não sei se está crescendo, não. Nunca se ouviu falar tanto. Sempre ouviu falar, que a gente nunca se ouviu falar um tempo midiático. Isso é verdade. Existe até na internet agora propaganda loja maçônica. Isso é totalmente verdade. Nunca se ouviu falar tanto em maçonaria até agora. Muito grande de crescimento. De templos, de lojas crescendo. Sabe quantos cristãos há no Brasil? Eu vou brigar com você agora. Sabe quantos cristãos há no Brasil? 85%. Mas não foi. Mas de cristãos no Brasil, cara. Eu olho pra você e falo uma coisa. Foi mérito da TV? Não foi mérito da TV, foi mérito Mas é mérito da TV hoje, irmão. Irmão, é mérito da TV, das pessoas, das vozinhas que veio antes. A tecnologia tá ajudando na disseminação do evangelho, velho. Tá ajudando as críticas a chegarem, os problemas chegarem, as pessoas criarem descrédito. Tá bom, tá certo. Deixa eu falar pra você. Sila Malafaia, José Wellington, Bispo Samuel Ferreira, grandes líderes do Brasil, tá todo mundo errado. Na visão dele, ele é o principal bichão. Tá todo mundo errado aqui, ele tá certo. Olha o argumento dele. Pastores, vamos agora... Tira as câmeras da igreja. Tira a câmera da igreja. Vamos fazer cultos secretos. Tá bom? Vamos fazer culto secreto. Reuniões secretas agora, né? Tem que ser isso. Pra falar de Bíblia, você tá certo, irmão. Você tá certo. Começa a gritar. Pra que isso? Porque ele não tem argumento. Ele começa a gritar e começa a tá todo mundo errado, é tudo que tá certo, e começa a desdenhar da situação do cara aqui, que é um argumento válido e muito honesto. Pra falar bem a verdade, vai melhorar até os nossos cultos, porque as pessoas estão perdendo tempo gravando em vez de adorar a Deus. Tem a Bíblia. Aí vocês querem, não, porque não? Abre a visão, cara. Eu não tô falando que não pode. Um exemplo. Deixa eu terminar de falar. Vocês não deixam eu terminar de falar. Não é proibida a tecnologia entrar na igreja. É isso que eu tô falando. Não é proibida a tecnologia. Mas tem momento que não é pra ser gravado. Se a irmã tá lá no mistério, se a irmã tá pulando, pra que eu vou chegar a câmera na cara dela e apontar na cara dela? Eu já vi isso. Pra que isso? Pra criar coisa que quem tá lá fora não vai entender. É isso que eu tô tentando falar. Quem tá lá fora não vai entender. Desculpa. Porque quem não quer entender, não quer entender. Mas peraí, se é pra igreja, é pra ficar na igreja, não é pra ser edificado lá fora. Quem tá edificado lá fora não vai entender. Então vamos comer. Então aqueles que não são crentes... Irmão, desculpa. Entendeu? Porque senão... Ele pensou numa situação... É pra aquele que não é crente... Porra, o que eu vou falar? Ai, irmão, desculpa. Se tivesse gravado, se volto lá, se não tivesse gravado essa parte, tivesse filmado, não estaria esse bafafá. Então, irmão, tira o podcast também e faz um seminário na igreja pra falar de Bíblia. Porque, o pessoal, 5 conselhos que o pessoal tá te dando. Porra, doido. O podcast é um programa de entrevista, não é um culto. Ele fica batendo tipo no espantalho. O cara começou a bater no espantalho da maçonaria, que ele deu um exemplo, que é uma organização que não tem câmeras dentro, mas não para de nunca se ouviu falar tanto, tá crescendo muito. E ele fica nessa situação, para o podcast, tira o podcast. Porra, é difícil. É quando ele não pega aquele brasileiro de Q83 que, ai, obrigado, e dá Pix de R$100 para ele, 150, e faz toda essa situação. Ele fica nessa situação aí, ó, fica confrontado, fica com essa cara de bunda aí, ó. Essa que é a situação dele. Dando aqui, viu? James, finge uma dor de barriga e sai daí. É porque talvez eu tenha coragem de falar, porque geralmente o povo tá falando finge dor de barriga, mas na hora de estar apontando ele, xingando ele pra caramba pra entender, ninguém vem. Aí agora que finge dor de barriga e sai. Gente, abre a visão que eu tô falando. Mas você se você não tivesse aí com esse celular na mão, você não tá me confrontando, estivesse trabalhando, fazendo alguma coisa da sua vida, você talvez não tava nem criticando ele, porque o que mais teve foi crítica. E foi... Aí o que acontece agora? O cara começar a descredibilizar o cara. Entendeu? Pega lá um comentário aleatório, se tem um comentário, não sei, e fala isso. Tô pegando pincel como foi no celular aqui. E fala essa situação e começa a rir do cara pra descredibilizar ele. Essa parte aqui do corte aqui, gente, que vai mostrar pra vocês tudo hipocrisia quando um cara desse, ele é qualquer pessoa, um Pablo Marçal da vida, qualquer coach, que tu aperta ele com argumentos fortes, ele começa a gritar, ele fica desesperado e começa a fazer esse tipo de palhaçada. É isso aí, ó. Um picaretinha desse aí, que pega, fica falando que cura isso, que cura aquilo, que milhões de pessoas foram curadas. Ele não aponta uma pessoa. Aponta uma pessoa aí que foi curada pela internet. Não aponta uma. Isso eu não vi. Aponta uma aí. Eu peço desculpa aí, com laudo médico, fala, fulano foi curado, ele tinha isso, depois que viu aquilo, foi curado. Um milagre caiu nele, a minha ponta. Aí eu venho aqui e peço desculpa.
É esse aí o nosso vídeo, gente. Não esqueça de deixar aquele like, comentar esse vídeo e se inscreva no canal, que é muito importante aqui, tá, galera? Enquanto isso, vamos junto, que juntos somos mais fortes. Valeu!